vier aqui em atividade, questionários. Ah, pronto, não foi publicado, vou publicar agora. Certo? Para vocês responderem até o dia 23/9, esse questionário 1, que é referente à parte de estática dos fluidos. Eu achava que eu tinha publicado ontem, mas se não publiquei, publico agora. E eu vou cadastrar no final da aula de hoje uma tarefa, né? Eu falei para vocês que a gente ia ter uma prática de simulação. Essa prática de simulação pronto, então o questionário 1 está publicado, né, para vocês resolverem aí até o dia 23. Esse questionário, como eu falei para vocês, ele vale 1 ponto, né? E eu vou cadastrar mais tarde para vocês esse arquivo aqui, que é justamente a prática a respeito, né? Empuxo não, da equação geral de estática. A gente tinha dito que ia fazer uma prática de simulação, né? E aí esse arquivo aqui, ele orienta vocês de como fazer as simulações usando esse ambiente virtual aqui, que é o ambiente que a Universidade do Colorado desenvolveu, né? Então, nesse ambiente aqui, a gente tem justamente como trabalhar com as variáveis relacionadas com a equação geral da estática, ou seja, a massa específica do fluido, a aceleração da gravidade, né, a questão da atmosfera local, né, se a gente está trabalhando com valor de pressão absoluta, pressão manométrica, enfim, certo? Então, aqui eu vou colocar para vocês essa orientação de como que vocês vão trabalhar, e aí tem algumas questões, né, e como que vocês vão fazer especificamente a prática, né, o que vocês vão mudar, como que vocês vão mudar esses valores, né, qual que vai ser a pressão que vocês devem colocar, enfim, e aí vocês vão gerar um relatóriozinho que eu vou colocar. Pronto, ó, aqui tem um vídeo, né, de como vocês devem estar trabalhando com esse simulador, é só clicar e já aparece o vídeo indicando, né, como que ele funciona, nada muito complexo. E eu vou colocar também aqui, junto com essa atividade, um modelo que eu uso para relatório, né? Então, é um arquivo de Word. Deixa eu achar ele aqui, só para mostrar para vocês mais ou menos como que é a cara dele. Aqui eu tenho algum que foi usado com ele. Então, ele tem mais ou menos essa cara, né? Como que é o cabeçalho, como que vocês devem chamar as figuras, como que deve ser feita toda essa questão de citação e tudo mais. Então, esse arquivo, ele vai orientar de como fazer o relatório propriamente dito, certo? Então, eu vou cadastrar essa atividade no SIGA, que ela vale justamente o outro ponto, né, para a gente completar os 10 da nota da primeira unidade. Então, é um ponto do questionário, um ponto da prática de simulação e o restante referente à prova, certo? Então, é mais ou menos aqui, ó, como fazer o trabalho, né, como ele deve estar escrito. Tem um arquivo justamente dizendo os itens que eu espero encontrar, ok? Bom, superado isso, né, a gente, conforme o nosso cronograma, a gente deve iniciar hoje justamente o conteúdo da segunda unidade, que é o conteúdo de dinâmica dos fluidos. E aí, esse conteúdo de dinâmica, a gente vai ter a aula de hoje, né?
Dia 18, a gente vai ter uma aula de revisão a respeito da primeira unidade para a prova, que vai ser no dia 23, ok? Se vocês tiverem qualquer colocação a respeito ainda da primeira unidade, a gente pode tirar essas dúvidas tranquilamente no final da aula, individual, tá bom? Individual que eu digo assim, na sala, mas no final, beleza? Meu povo, essa segunda parte agora, né, que é essa parte de análise do escoamento de fluidos, ela é assim, eu diria que ela seria a mais importante da gente aqui na mecânica dos fluidos. Por quê? Ela traz todos os fundamentos, né, para a gente compreender como que os fluidos se movimentam. Então, enquanto na parte da estática a gente tinha esses fluidos parados, né, e a gente só trabalhava com os efeitos da pressão hidrostática do fluido, agora a gente vai trabalhar com esses fluidos em escoamento, né? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ver que a gente vai usar ferramentas que a gente já conhecia, lá de outras disciplinas, mas que a gente vai precisar fazer uma mudança, né, na forma como essas equações se apresentam, certo? Então, se vocês se recordarem, quando a gente tinha falado no começo do semestre, de duas maneiras principais da gente trabalhar com o movimento de fluidos. Ou a gente usava um referencial lagrangiano, em que a gente acompanhava o movimento de uma partícula fluida e avaliava as forças que atuavam sobre ela, tarará, em todo o caminho dessa partícula fluida, né? E aí a gente sabia quais eram essas partículas. Ou a gente usava a perspectiva euleriana, que a gente não acompanhava as partículas individuais, mas a gente observava uma região do espaço e formulava esse comportamento do escoamento do fluido em termos de volume de controle. Então, quando a gente começou a trabalhar nessa perspectiva de volume de controle, a gente disse que precisaríamos, né, descrever as propriedades do fluido em termos de campos. Campos de massa específica, campo de velocidade, campo de pressão, etc. Para saber como que as propriedades, né, elas variam num determinado ponto, ou de um ponto para outro, como uma função do tempo, certo? Então, a gente tinha, na realidade, esses dois mundos, digamos assim, para descrever esse escoamento de fluidos. Um que se baseava na ideia de eu seguir essa partícula fluida, então essa partícula fluida tinha uma massa fixa, essa massa fixa era identificada, que era a partícula fluida que eu tinha interesse, e então a gente chamava esse método lagrangiano, a gente dizia que ele seguia uma formulação por sistemas. Por quê? Sistemas, um sistema, ele é identificado, né, ele é caracterizado por ser justamente uma massa fixa e identificável, né, que não perde a sua identidade ao longo do escoamento. Já a perspectiva do volume de controle, que é a perspectiva do método euleriano, né? Então, a gente precisa descrever essas propriedades do fluido, né, e entender como elas variam de um ponto para outro. Quando a gente fala em usar essa perspectiva do referencial euleriano, então, que a gente fala em descrever essas propriedades como campos, né? Então, existem dois tipos fundamentais de propriedades. Propriedades que a gente chama de intensivas e propriedades extensivas, né? Vai ser importante para a gente agora fazer essa distinção entre o que é uma propriedade intensiva e extensiva, porque mais adiante a gente vai relacionar uma com a outra, né? E essa possibilidade de relacionar uma intensiva com uma extensiva é que vai permitir que a gente relacione justamente o volume de controle com um sistema, certo? Então, quando a gente pensa numa substância qualquer,
né, a gente sabe que ela tem suas propriedades físicas, suas propriedades químicas, né, e algumas dessas propriedades, elas podem ser somadas, né, em cada partezinha do sistema, e outras não, certo? Então, por exemplo, se a gente pensar na massa de um corpo, na massa de, sei lá, um copo de água, né? A massa total, ela corresponde à soma da soma dos infinitesimais de massa que compõem esse copo de água, não é isso? Então, a gente diz que essa propriedade é uma propriedade extensiva, massa do sistema é uma propriedade extensiva, que depende justamente do tamanho da extensão, né, desse sistema. Então, extensiva depende da extensão do sistema, olha só. Já as propriedades intensivas, elas não dependem da extensão do sistema. Aí você pode me perguntar assim, não estou conseguindo pensar em nenhuma propriedade que seja dessa maneira. Mas se vocês pensarem um pouquinho, né, temperatura, por exemplo, é uma propriedade que não depende da extensão do sistema. Se eu disser que um copo de água está a 20 graus Celsius, ou que um rio está, a água do rio está a 20 graus Celsius, ambos têm o mesmo valor da propriedade temperatura, e essa propriedade não depende de que tamanho de sistema a gente está falando, certo? Então, essas propriedades intensivas, que não dependem do tamanho do sistema, elas são várias, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, como a temperatura, que eu tinha citado, mas a gente pode também colocar o calor específico, massa específica, viscosidade do fluido, energia interna específica, entalpia específica. Todas essas propriedades, elas não dependem do tamanho do sistema, certo? Já as propriedades extensivas, elas dependem desse tamanho do sistema. Então, o volume, a massa, a energia total que está contida naquela massa, a energia interna daquele sistema, a entalpia daquele sistema. Então, elas dependem de qual que vai ser o tamanho deles. Então, em geral, uma propriedade intensiva, que é uma propriedade que independe do tamanho do sistema, ela se relaciona com a propriedade extensiva, que depende do tamanho dele, pela razão desta com o tamanho do sistema. Então, se eu pregar uma propriedade intensiva, que independe do tamanho do sistema, e multiplicar pelo tamanho do sistema, ela passa, obviamente, né, a formar uma propriedade extensiva e que depende desse tamanho. Então, por exemplo, energia interna específica é a energia interna do sistema dividido pela massa dele. Entalpia específica, entalpia do sistema dividido pela massa dele, certo? Massa específica do fluido é a razão da massa do sistema pelo volume desse sistema. Então, é sempre uma razão de uma propriedade que é extensiva com uma medida de tamanho de extensão desse sistema, ok? E aí, só para retomar o que a gente tinha falado do que seria sistema, o que seria volume de controle, né? Sistema é uma quantidade de massa fixa e identificável que se escolhe como objeto de estudo. Então, essa quantidade de massa que está contida aqui nesse recipiente, com 0,18 kmol de metano e 0,274 kmol de butano, né, a 238 graus Celsius, corresponde a esse sistema. Então, é essa quantidade de massa que é fixa e identificável, né? Não existem fluxos de massa através das fronteiras que delimitam o sistema, certo? Já na perspectiva de volume de controle, como eu tinha falado para vocês lá na parte inicial desse curso, a gente fala em uma região do espaço que se deseja observar, né? E aí a gente avalia os fluxos mássicos que ocorrem através das fronteiras, né? Dessa região do espaço, certo? Então, o volume de controle e o sistema são coisas distintas, né? Se a gente, por exemplo, for analisar um mesmo problema, que seja, por exemplo, eu apertar a válvula de um desodorante, né,
sob uma perspectiva ou sobre outra, a gente tem processos diferentes acontecendo, certo? Se a gente pegar esse desodorante aqui, né, e for analisar ele pela perspectiva de sistemas, né, sistemas diz respeito a uma quantidade de massa fixa, né? Então, na hora que se for essa válvula, né, o que vai acontecer é que a massa que estava contida dentro desse desodorante aqui, que a gente está chamando de desodorante de Reynolds, né, na hora que apertar essa válvula, que uma quantidade de massa sair de dentro desse recipiente, o que vai estar ocorrendo é um processo de expansão do sistema. Por quê? Porque na hora que você aperta essa válvula, se a gente está trabalhando na perspectiva de que um sistema é uma quantidade de massa fixa e identificável, o que acontece é que essa massa ela passa a ocupar um volume maior, certo? Então, perceba, isso aqui seria a ideia do referencial lagrangiano, né, de você acompanhar essas partículas fluidas, que é ao longo do seu escoamento. Na perspectiva de volumes de controle, esse mesmo processo de apertar a válvula desse desodorante, ele é um processo diferente, né? Por que ele é um processo diferente? Porque aqui a gente só se interessa com o volume de controle, que seria essa região do espaço, né? E com os fluxos de massa que ocorrem através das fronteiras desse volume de controle. Então, se, por exemplo, essa válvula for apertada, a gente sabe que uma quantidade de massa que estava contida dentro desse volume de controle, ela vai sair, né? Então, esse processo é um processo de descarga de um fluido, diferentemente do processo do sistema A, que seria um processo de expansão desse sistema, né? Então, quando eu aperto aqui na válvula do volume de controle, simplesmente eu vou ter um fluxo através dessa superfície de controle, certo? Conseguiram entender que são perspectivas bastante diferentes para você abordar um mesmo problema, né? Então, como a gente tem essa dificuldade realmente de identificar e acompanhar a mesma massa de fluido em todos esses instantes de tempo, imaginem a gente fazer isso e aplicar para sistemas complexos como lançamento de foguetes, voos de aeronaves, enfim, a gente vai preferir, né, ao invés de trabalhar com a formulação de sistemas, trabalhar com a formulação de volumes de controle. Isso também se deve ao fato de que, em geral, a gente não está interessado simplesmente no movimento de uma dada massa de fluido, mas a gente está interessado o que esse movimento de fluido gera, né, o que isso faz com um dado equipamento, né? Então, o movimento aqui dos gases de combustão nos propulsores promovem o movimento, o lançamento de um foguete, né? Então, a gente tem essa possibilidade de avaliar esse outro lado, né? Não somente o escoamento de fluido, mas o efeito desse escoamento sobre um objeto ou uma estrutura. Então, o que a gente vai ter que fazer é converter todos aqueles princípios de conservação que a gente já conhece, conservação de massa, momento angular, etc., para equações de conservação na perspectiva de volume de controle. Então, a gente tem que mudar aquelas equações que a gente já conhece para essa formulação em termos de volume de controle. Ok? Estão sobrevivendo até agora? Como é que estão aí? Então, o que a gente vai fazer agora é essa conversão, né, de um tipo de formulação, né, ou seja, da formulação dessas equações aqui, de conservação da massa, momento linear, energia, momento angular
e a segunda lei da Termo, a gente vai converter todos essas equações de conservação para, que vocês já conhecem, né, da vida de vocês, para a perspectiva de volume de controle. Então, aqui eu vou dar uma breve recapitulada, certo, nessas equações de conservação com vocês. Vocês me dizem se realmente vocês viram dessa forma, né, se tem alguma diferença do que vocês viram, e aí a gente segue, tá? Então, essa definição da equação da conservação da massa, ela é bem straightforward, né, ela é bem direta. Por quê? Porque a própria definição, ela já diz qual vai ser a equação, né? Então, a definição de sistema diz que ele representa uma quantidade de massa fixa identificável. Então, a gente sabe que a taxa de variação da massa do sistema, ela vai ser sempre zero, certo? Se essa massa do sistema ela não varia, né? Essa taxa de variação é zero, a gente pode representar, né, essa quantidade de massa do sistema, que é uma propriedade extensiva, né, em termos de uma propriedade intensiva correspondente, né? Então, a gente sabe que a massa, ela é composta pela soma dos infinitesimais de massa em todo esse sistema, então, a gente poderia fazer essa integração de dm ao longo de todo o sistema, ou a gente poderia expressar essa propriedade extensiva, que é a massa, em termos de uma propriedade intensiva correspondente, que seria a massa específica, vezes o volume desse sistema, e fazer essa integração em todo o volume desse sistema, certo? Vocês têm alguma dúvida dessa equação aqui, como que da massa em relação à massa específica e o volume infinitesimal? A gente vai agora começar a representar, na verdade, todas essas equações, né, em termos de uma propriedade extensiva, sendo representada por uma propriedade intensiva, vezes uma quantidade que representa o volume, né, ou a massa, o tamanho desse volume de controle. Certo? Essa seria a nossa primeira equação de conservação. A segunda equação de conservação, né, é a equação de conservação do momento linear. A gente vai usar muito essa equação no nosso processo aqui de avaliação dos movimentos de fluido, né? A gente sabe que o momento linear de uma partícula, ele é dado por esse produto massa vezes o vetor velocidade, né? E se a gente trabalhar em termos de taxa de variação desse momento linear, se a gente aplicar a regra da cadeia sobre essa expressão, a gente teria dPdt, que seria essa taxa de variação do momento linear, como sendo m dvdt mais v dmdt, né? Só que, sabendo que se trata de uma partícula, né? Então, que isso é um sistema, né? Essa partícula fluida, né? E que justamente não existe taxa de variação da massa do sistema, pela primeira equação lá de conservação da massa. Então, a gente pode representar essa taxa de variação do momento linear como sendo produto massa vezes a aceleração, né? Então, a gente sabe que massa vezes a aceleração é a representação justamente de uma força, né? Então, taxa de variação do momento linear é igual à força resultante que atua sobre esse sistema, certo? Então, a gente pode usar justamente essa equação de conservação do momento linear para ser a representação da segunda lei de Newton, né? Então, a força resultante que atua sobre um sistema, né, ela promove uma variação do momento linear desse sistema, né? A ação de uma força resultante promove uma variação do momento linear desse sistema. E a propriedade momento linear do sistema, ela pode ser compreendida como
a integração desses vetores velocidade ao longo de todos os vezes os infinitesimais de massa integrados em todo o sistema, ou, né, a gente pode expressar isso aqui, esse dm, em termos de uma propriedade intensiva, que seria massa específica do fluido, vezes dV, certo? Então, percebam que aqui a gente começa a aparecer alguma similaridade entre as equações, né? Eu tenho a taxa de variação de uma propriedade que é extensiva do sistema, sendo igual a alguma coisa, e essa propriedade extensiva a gente pode trabalhar ela como sendo a integral em todo o volume do sistema de algum termo, né, que com ela se relaciona vezes o volume desse sistema, certo? A terceira equação que a gente fala que é das equações principais de conservação, né, equações básicas para esse sistema, seria a equação de conservação de energia, ou a equação a primeira lei da termodinâmica, certo? Então, a gente sabe que a energia do sistema, ela se expressa de diversas formas, né? Então, a gente pode ter essa energia do sistema sendo basicamente uma energia potencial, né, que diz respeito à posição relativa desse sistema com relação a um referencial, ou a gente pode trabalhar em termos de uma energia cinética, né, que diz respeito à velocidade dessas partículas fluidas, mas a gente também tem uma componente da energia do sistema que diz respeito à energia interna, né, dele, sendo referente aos aspectos moleculares, né, que compõem esse sistema. Então, rotação, translação, vibração molecular e tudo mais. Então, a gente sabe que essa energia, ela não pode ser criada nem destruída durante um processo, né, mas ela pode se transformar de uma forma para outra, que essa energia total seria a soma dessas componentes cinética, né, potencial e interna, e que a gente pode expressar cada uma delas, né, em termos de seus, digamos assim, suas expressões fundamentais. Então, a energia cinética, a gente sabe que é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia potencial, a gente sabe que é massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a distância, né, com relação a esse nível de referência. E a energia interna, né, geralmente a gente obtém através de tabelas termodinâmicas. Perceba que essa energia total é uma energia que aqui, ó, depende da massa, né, desse sistema, é uma propriedade extensiva, ok? Se a gente trabalhar na perspectiva de uma propriedade intensiva, então a gente podia trabalhar com energia específica, Ezinho, que seria a relação entre a energia total e a massa desse sistema, né? Podendo ser expressa dessa maneira aqui. Ok? Ótimo, isso aqui não remeteu a nenhuma equação, né, que vocês conheçam, né? Eu só trouxe as formas de energia que a gente tem. Mas quando a gente fala lá da primeira lei da termodinâmica, a gente fala dessa equação de conservação de energia. E aí lá a gente dizia assim, olha, a taxa de variação da energia de um sistema, ela só ocorre, né, mediante os fluxos de calor e trabalho, né? Então, a variação da energia do sistema, ela só ocorre através de fluxos de energia, através da superfície que o contém, né, sob a forma de calor ou trabalho. Então, dE dt, taxa de variação da energia do sistema, seria igual a calor, Q ponto, menos trabalho, W ponto, né? Taxa de transferência de calor menos taxa de realização de trabalho, certo? E aí, essa energia do sistema é que a gente relaciona com a equação anterior, que seria justamente essa energia aqui total, né? A soma das componentes de energia cinética, potencial e
e terra. Essa propriedade, energia total do sistema, né? Ela vai poder ser representada também como produto dessa energia específica vezes um infinitesimal de massa, a ser integrado em toda a massa do sistema, ou como produto dessa energia interna específica vezes ρdV, a ser integrado em todo o volume do sistema, ok? Ressalva há de ser feita, né, aqui colocado de maneira bem clara para vocês nessa figura, que as taxas de transferência de calor, quando elas se dão para o sistema, elas são consideradas positivas, né? Quando o sistema perde calor para as suas vizinhanças através de uma taxa qualquer, né? Então a gente considera essa taxa de transferência de calor negativa, certo? O sinal para os termos referente ao trabalho são opostos, né? Então, todo o trabalho que se realiza sobre o sistema, ele tem sinal negativo, e todo o trabalho que o sistema realiza, ele tem sinal positivo. Porque, veja só, quando se realiza trabalho sobre o sistema, a gente tem justamente um aumento da energia desse sistema. Então, menos com menos, essa taxa de variação seria positiva, ok? Quando o sistema realiza trabalho, então, ele perde uma quantidade de energia, e aí a taxa de variação da energia, vamos supor que aqui não seja importante, né? Essa taxa de variação da energia é negativa. Entenderam? Essa parte aqui agora, pessoal, ela é muito de revisão de coisas que vocês já viram, né? Eu realmente não esperava ter dúvidas, né? Mas se vocês tiverem qualquer colocação, se tiverem sem entender alguma coisa, vocês falam, tá bom? Porque, querendo ou não, é uma forma um pouco diferente da que foi apresentada anteriormente para vocês, né? Talvez seja um pouco diferente. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, dizem que eu tento voltar e colocar, sei lá, de outra forma, tá bom? Então, essas três principais equações são as que a gente vai usar mais do que todas, certo? Conservação da massa, momento linear e conservação da energia vão ser as três principais que a gente vai usar aqui ao longo da mecânica dos fluidos. Essas outras duas, né, que a gente vai falar agora, né, que seria justamente a equação de conservação do momento linear e a equação de conservação e a segunda lei da termodinâmica, apesar de serem equações básicas, né, elas são mais interessantes, né, mais aplicadas para quais casos? A conservação do momento angular, praticamente, ela vai ser mais utilizada para o pessoal que vai lá para a engenharia mecânica, tá? Então, quem vai pagar fluidos 2 vai aplicar mais essa parte de conservação do momento angular, vai trabalhar lá com elementos de máquinas e tudo mais, certo? Geralmente o pessoal lá que vai para a mecânica. E essa parte da segunda lei da termo, quando quem for para a área de aeroespacial, né, quem estiver pensando aí no mestrado em engenharia aeroespacial, né, também vai precisar bastante dessa parte, justamente para modelar esses escoamentos de fluidos em condições hipersônicas, né? Então, nessas condições, a gente utiliza muito essa segunda lei da Terra, ok? Nonetheless, né, apesar disso, precisamos, né, passar aqui para a gente dar o check nesses conteúdos, nessas equações básicas, para vocês terem a informação, tá? Então, a gente sabe que o princípio de conservação do momento angular, ele indica que a taxa de mudança desse momento angular, né, ela vai ser igual à somatória de todos os torques que agem sobre o sistema. Então, se existe um torque agindo sobre esse sistema, ele vai promover uma mudança no momento angular desse sistema,
certo? Então, aqui o torque. Eita caramba, vixe Maria, eu nunca fiz isso. Coisa que a gente aprende errando, né? Então, o torque que atua sobre um dado sistema, ele vai ser igual justamente a esse produto vetorial da posição da partícula fluida com a força que atua sobre ela, né? A gente pode representar essa força que atua sobre a partícula fluida como justamente o momento angular, momento linear dessa partícula fluida, né? E aí a gente vê que se a gente pegar e trabalhar com a, a a gente falou, né, justamente que a taxa de variação do momento angular, DHDT do sistema, era justamente igual ao torque que atuava sobre esse sistema, né? Então, o torque que atua sobre esse sistema seria esse produto vetorial aqui entre o vetor posição vezes o momento angular dessa partícula fluida, certo? Então, essa quantidade, né, quantidade de movimento angular do sistema, ela vai ser dada pelo produto justamente do vetor posição vetorial, o vetor velocidade, né, vezes um dm. Veja só, não tem aqui a expressão, olha, quantidade de movimento angular é o produto vetorial entre o vetor posição da partícula fluida e a quantidade de movimento linear dela. Então, a gente pode expressar isso daqui como sendo justamente essa quantidade de movimento linear, como sendo justamente velocidade vezes a massa infinitesimal, e integrar isso em toda a massa do sistema. Então, a gente pode também expressar essa quantidade de movimento angular como sendo esse produto em termos da massa específica vezes o volume, certo? A nossa última equação básica para esse sistema é a segunda lei da termodinâmica, certo? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela diz assim, que existem todos os processos termodinâmicos não ideais, eles geram entropia, né? Eles aumentam a entropia de um dado sistema. Então, todo processo termodinâmico que envolver atrito, deformação plástica de um material, a expansão espontânea de um gás, né? Todos os processos que gerarem, né, irreversibilidades, né? O que seriam irreversibilidades? São perdas, né, que o processo vai ter, perda de energia que esse processo vai ter, que não vão poder ser recuperadas quando eu executar o processo no sentido inverso, né? Por exemplo, a gente tem uma xícara de café quente, né? O processo espontâneo, né, e termodinamicamente favorável é que essa xícara, ela se esfrie numa sala em temperatura ambiente, né? O calor vá se perdendo. O processo inverso, o de eu adicionar calor para essa xícara, né, é um processo não espontâneo, né? Então, ele precisa de uma realização de trabalho externo para que ele ocorra, certo? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela diz respeito justamente aos limites, né, da, digamos assim, faseabilidade, né, do quão espontâneo um processo é, né? Então, em todos os processos reais, a gente tem geração de irreversibilidades, né? Nesses processos com irreversibilidades, com perdas por atrito, né? Com deformações plásticas, enfim, a gente vai ter justamente o aumento da entropia do sistema, certo? E justamente a taxa de variação dessa entropia do sistema, ela se relaciona com a taxa com que o calor é transferido a uma dada
temperatura, certo? Quando o processo ele é ideal, essa taxa de variação da energia da entropia do sistema, ela é simplesmente dada pela igualdade, né? Taxa de transferência de calor dividido pela entalpia. Mas quando a gente tem processos irreversíveis de perda, né? Então sempre vai se gerar uma entropia maior do que aquela de um processo ideal, tá? Então a desigualdade ela é válida para os processos reais, né, em que se existe uma geração de irreversibilidades. Essa entropia do sistema, da mesma forma que as outras propriedades extensivas que a gente descreveu até agora, né, ela vai ser descrita em termos de uma entropia específica vezes o infinitesimal de massa, que pode ser integrado em toda a massa do sistema, mas também ela pode ser expressa em termos de ρ vezes o infinitesimal de volume do sistema, que vai ser integrado em todo o sistema. Ok? Então, perceba que, para essas equações, né, em todas elas, a gente relacionou uma propriedade extensiva do sistema com uma integral sobre a massa do sistema do produto de uma propriedade intensiva, que era correspondente a ela, vezes um dm, né? Ou a gente representou, né, a integração em todo o volume do sistema do produto dessa propriedade intensiva correspondente vezes ρdV, tá? Então, por exemplo, quando a gente falava em energia total do sistema, esse valor de N aqui, N valia justamente E, né? Então, a gente dizia, ó, a energia total do sistema é o produto de Ezinho, que é a energia específica, vezes dm integrado em toda a massa, ou Ezinho vezes ρdV. Se a gente falava em momento linear do sistema, então a gente dizia, ó, momento linear do sistema, essa quantidade vetorial aqui, né, ela é dada pelo produto velocidade, vetorzinho aqui, vezes o infinitesimal de massa dm, né, integrado em toda a massa, ou velocidade vezes ρdV integrado em todo o volume, certo? Então, para qualquer propriedade do sistema, a gente tinha essa forma, né, de relacionar, né, que era única, em que a gente tinha justamente essa propriedade que era extensiva, se relacionando com uma propriedade intensiva que era correspondente a ela em cada caso. Perceba que quando N era massa, né, eta, que é a propriedade intensiva, valia simplesmente 1, né? Porque a massa do sistema era integral desses infinitesimais de massa, ou integral simplesmente de ρdV. Então, eta valia 1, o valor unitário, certo? Menina, eu tô com um pigarro horrível, que horror. Todas essas equações, pessoal, que a gente trouxe até agora, elas foram desenvolvidas para um sistema, né? Então, elas seguem aquela perspectiva de ter uma quantidade de massa fixa identificável, né? Então, quando se foi feito o desenvolvimento dessas equações, se considerou que não existiam fluxos de massa através das fronteiras do sistema, né? Até poderia existir troca de energia na forma de calor e trabalho, como foi o caso da primeira lei, mas não existiam fluxos mássicos, né? Agora, né, nessa perspectiva de escoamento de fluidos, a gente vai precisar trabalhar com escoamento de fluido através das fronteiras, né, do nosso volume de controle. Então, o uso dessas equações, dessa forma que é apresentado, ele não é a forma mais adequada de se tratar. E para contornar esse problema, né, quem trabalhou com isso foi Reynolds, né?
o teorema de transporte de Reynolds, ele traz justamente uma relação que faz esse link, né, entre o que a gente já conhece para os sistemas e a perspectiva de volume de controle. Então, o TTR, ele faz essa ligação entre essas duas formas de abordar o sistema, né, e unifica essas equações que foram formuladas para os sistemas para as formuladas para um volume de controle, né. Então, o uso do teorema de transporte de Reynolds é uma forma de converter, né, a forma lagrangiana de tratar um problema em uma forma euleriana, certo? Então, meu povo, eu vou começar agora a trabalhar com essa equação, né? Como é que a gente chegou nessa relação de unificar, né, as duas abordagens, a abordagem de sistemas com a abordagem de volume de controle. Essa dedução, ela pode ser um pouco, como é que se diz? Eu não diria nem difícil, né? Ela pode ser um pouco longa. Então, respirem fundo, né? Vai dar tudo certo e seguiremos, tá bom? Não queiram me matar depois disso. Estamos de acordo? Ótimo. Então, o que que acontece, né? O teorema de transporte de Reynolds, ele quer juntar as duas perspectivas, né? De sistemas com a perspectiva de volume de controle. Como é que ele faz isso? Vamos fazer sistema e volume de controle coincidirem no instante de tempo inicial, certo? Então, a nossa dedução, ela parte justamente da coincidência de sistema, que é uma quantidade de massa fixa e identificável, e volume de controle, que é a região do espaço que eu estou observando, em um dado instante de tempo. Então, num dado instante de tempo, T0, essas duas coisas são iguais, certo? Então, toda a massa que está aqui contida nessa região do espaço, que é o meu volume de controle, compõe justamente o sistema, que é o que eu estou analisando, certo? Nesse instante inicial. Num instante posterior, o volume de controle, ó, perceba que ele permanece tal e qual ele era, ou tão tal e qual ele era quanto um desenho à mão livre permite, certo? Mas o volume de controle, que ficou lá estático, agora ele não vai mais coincidir com o sistema. Por quê? Porque o sistema, que é essa quantidade de massa fixa, né, ele está escoando, certo? Então, enquanto num instante T0 a gente tinha essa coincidência de sistema e volume de controle, no instante T0 mais ΔT, o sistema passa a ser diferente do volume de controle, uma vez que o sistema, que está aqui em verde, né, ele se deslocou e parte dele já saiu dessa região pontilhada, que é o volume de controle, e parte dele permanece dentro do volume de controle, certo? Então, se a gente for observar, né, nessa terceira condição aqui, existem três regiões que a gente pode tratar, né? Uma região a região 1, aqui destacada, ó, com I, né, região 1, que é uma parte que agora ela é simplesmente só volume de controle, não tem nada do sistema nessa parte 1. Essa parte 2 aqui, que seria uma interseção entre o volume de controle e o sistema, e essa parte 3, que é exclusivamente sistema. Então, perceba que a região 1 e a região 2 fazem parte do volume de controle, e a região 2 e a região 3 fazem parte exclusivamente agora do sistema, certo? O que a gente quer trabalhar, né, o que a gente quer avaliar, é como que varia uma propriedade qualquer extensiva do sistema. Como que eu posso expressar essa taxa de variação de qualquer propriedade do sistema?
Agora, a gente não vai se preocupar se essa propriedade é massa, momento linear, momento angular, o que quer que seja. Ela é uma propriedade genérica, certo? Então, perceba que se eu quiser representar essa taxa de variação dessa propriedade, a gente pode tomar o limite, quando ΔT tende a zero, da propriedade no instante posterior, né, T0 mais ΔT, menos a propriedade no instante inicial. Isso seria nosso conceito aí de derivada que a gente já conhece, certo? A questão aqui, a propriedade no instante posterior, né, ela pode ser representada, né, propriedade essa do sistema, veja só, ela pode ser representada como sendo a soma das propriedades na região 2 com a propriedade na região 3, não é isso? E a gente sabe que essa região 2 também, ela se relaciona justamente com o volume de controle. Então, essa região 2, né, a gente pode representar a propriedade da região 2 como sendo a propriedade do volume de controle menos a região 1, que não contém o sistema. Tranquilos? E a gente tem, obviamente, a propriedade em T0, né, que seria esse item aqui da nossa definição de derivada. Então, veja só, que boniteza, ó. A propriedade no instante T0, ó, propriedade do sistema no instante T0, ela é igual à propriedade, qualquer propriedade do volume de controle. Por quê? Porque no instante T0, a gente está trabalhando, ó, ainda com a igualdade dessas duas coisas, né? No instante T0, sistema e volume de controle são coincidentes. Então, quando a gente for substituir esses dois termos nessa equação da expressão do limite, né? Perceba que a gente vai ter, ó, uma propriedade do volume de controle em T0 mais ΔT e uma propriedade do volume de controle agora em T0, certo? E outros termos, né, da região 1 e da região 3 que não se relacionam com o volume de controle, ok? Então, substituindo, né, como eu falei para vocês, essas duas expressões aqui, justamente na nossa expressão para a taxa de variação da propriedade do sistema, a gente fica com um limite quando ΔT tende a zero da variação da propriedade do volume de controle em T0 mais ΔT, menos propriedade do volume de controle em T0, certo? Mais um limite referente à propriedade no instante T0 mais ΔT na região 3, menos, justamente por conta desse sinal aqui, menos o limite, né, quando ΔT tende a zero da propriedade na região 1, certo? Então, a gente tem três partes dessa equação para a gente trabalhar. A primeira parte, que vai ser a primeira que a gente vai trabalhar, né? Diz respeito justamente a um limite da variação de uma propriedade qualquer do volume de controle entre os instantes T0 mais ΔT e T0. Né? Então, a gente pode representar isso aqui, né? Sabendo que a propriedade, ela pode ser função de várias coisas, né? A gente pode tratar esse limite aqui como sendo a taxa de variação, né, a derivada parcial dessa propriedade com respeito ao tempo. Eu estou trabalhando com a variação da propriedade N no volume de controle com o tempo. Certo? Então, taxa de variação da propriedade N do volume de controle no intervalo de tempo ΔT. Como a gente sabe, essa propriedade N é uma propriedade extensiva, né? Então, eu posso representá-la como sendo a integral no volume de controle de
eta rho dV, a propriedade intensiva correspondente vezes massa específica do fluido vezes o volume desse infinitesimal integrado em todo esse volume de controle. Certo? As regiões 2 e 3, né? Para que a gente analise esses itens, a gente precisa avaliar o fluxo de fluido, né? E a direção do vetor velocidade em cada uma das superfícies, né? Na região 1 e na região 3, certo? Como assim? Se a gente pegar, né, o finalzinho lá daquela superfície, né, que limita o volume de controle, né, até o final, digamos aqui, do sistema, né, então eu vou colocar aqui um final de um S aqui como se fosse o final do sistema, e aqui um final, como se um VC, como se fosse o final do volume de controle, certo? Então, nessa região de saída, a gente pode considerar que o fluido, né, ele está escoando através de uma área dA, né, que tem uma direção normal aí, que caracteriza, né, lembra que a gente falou que sempre existe uma direção normal perpendicular a essa superfície de controle, né, e que essa normal aponta para fora. Então, através dessa área, dessa superfície de controle, existe o fluxo de fluido com uma velocidade V, né? Essa velocidade V forma um ângulo qualquer aqui com essa normal, certo? E a gente pode entender que esse volume de fluido aqui que está contido nessa região, né? Ele seria dado justamente pelo produto dA dessa área, vezes esse comprimento aqui, L, né? No caso aqui, perceba que eu coloquei um produto escalar, né? Por que o produto escalar? Porque a gente está tratando da área como uma quantidade vetorial, né? Isso, que é identificada por uma direção normal, que pode formar um ângulo qualquer aqui com essa direção do vetor velocidade V, certo? Então, a gente sabe que essa partícula fluida que ela está escoando com a velocidade V, né, ela vai percorrer essa distância ΔL aí, sendo ΔL dado justamente pelo produto velocidade vezes um infinitesimal de tempo, certo? Então, esse volume desse elemento cilíndrico aí, a gente pode expressar como sendo o produto escalar V, velocidade, vezes a área, vezes 1 ΔT, certo? Eu simplesmente usei essa substituição aqui, tá? Para que isso serve para a gente? Veja só, se a gente tomar um D propriedade qualquer, né, uma propriedade infinitesimal qualquer nessa região 3, nesse instante T0 mais ΔT, a gente sabe que essa propriedade extensiva, ela vai poder ser expressa como sendo uma propriedade intensiva correspondente, vezes a massa específica do fluido, vezes um dV, não é isso? A gente já falou que nesse instante de tempo T0 mais ΔT, a partícula fluida, ela saiu dessa posição, né? O fluido, ele sai da condição que ele estava em igualdade, né, contido aqui no volume de controle, para essa posição, né? Então, ele viajou a essa velocidade e percorreu, né, todo esse elemento aqui. Então, esse volume dV, ele vai estar relacionado justamente com a velocidade dessa partícula fluida que escoou através dessa área infinitesimal dt nesse intervalo de tempo. Certo? Para que isso vai servir para a gente? Por quê?
A gente tem lá na equação da gente esse termo, né, que diz assim, o limite quando ΔT tende a zero da propriedade da região 3 em T0 mais ΔT sobre ΔT, né, a gente sabe que essa propriedade no instante T0 mais ΔT, ela pode ser representada como sendo uma integral nessa região de todos os infinitesimais, né? E se a gente fizer essa substituição aqui, eu vou só apagar para não ficar tanta coisa aqui no slide de uma vez só. Se a gente fizer essa substituição da expressão do que é o nosso dn3, né, ou seja, a propriedade infinitesimal nesse instante t0 mais ΔT, e integrar em toda a região, né, aqui, a gente vai ver, ó, que integral desse infinitesimal vai dar a propriedade, né? Integral de todos os infinitesimais dá justamente a propriedade, que é o que eu tenho interesse, né? Então, eu vou deixar de trabalhar com eta, rho, v, dA, ΔT no instante T0 mais ΔT sobre ΔT, né? Para entender que esse ΔT aqui, né? Esse dt aqui, ó, vai poder se cancelar com esse ΔT aqui, certo? Então, a gente tem que essa expressão para o limite que a gente tinha lá na nossa integral, né? Agora, a gente, em vez de trabalhar com esse limite, quando ΔT tende a zero, eita, a gente vai trabalhar justamente com a integral na superfície de controle 3, está aqui, integral na superfície de controle 3, desse infinitesimal que representa a propriedade física, né, na região 3, ou o que restou dele, né, eta vezes ρ vezes v, escalar dA, certo? Isso aqui é um produto escalar, ok? Então, a nossa expressão que era assim, né, agora ela fica desta maneira, né? Resolvemos aí a região 3 da nossa figura. E a região 1, ela é análoga a essa região 3, né? Porém, com o sinal negativo, certo? Então, a gente vai poder dizer que a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema é a taxa de variação temporal dessa integral aqui, ou seja, que representa qualquer propriedade que esteja no volume de controle, né? A taxa de variação da propriedade do volume de controle, mais o fluxo líquido de propriedade N ao longo da superfície de controle. Então, veja só, como que eu cheguei nessa última integral aqui? Perceba aqui que a gente tem, ó, a gente tem o volume de controle sendo representado por esse item, né, que eu estou destacando, e quando a gente separou uma integral referente ao fluxo do fluido que tinha ao longo dessa região 3, a gente trabalhou com esse termo, cadê? Esse termo aqui, certo? Se a gente observar novamente a nossa figura, né, o volume de controle, ele está sendo completamente dividido, né? Ele fica completamente descrito quando a gente trabalha, ó, com essa equação, né? Aquela parte que a gente falou referente à região 3,
e a parte referente à região 1. Então, se a gente trabalhar com o fluxo de fluido ao longo da região 3 e ao longo da região 1, na realidade, a gente está descrevendo todo o fluxo de fluido ao longo da superfície toda do volume de controle, entendeu? Não existe nenhuma parte do volume de controle que não seja englobada ou pela região 1 ou pela região 3. Então, isso é justamente essa relação entre a região 1 e a região 3 aqui, né? O que sai na região 3 e entra através da região 1, né? Essas integrais da superfície de controle nessas regiões, né? Se a gente trabalhar com a superfície de controle na região 3 e na região 1, na realidade, a gente está falando de toda a superfície de controle do volume de controle, certo? Então, por isso que, na expressão para o teorema de transporte de Reynolds, ao invés daqueles dois itens separados, a gente trata justamente dessa integral aqui ao longo de toda a superfície de controle, certo? Essa expressão aqui, obviamente, essas coisas significam, né, alguma coisa, não está aí essas letras, esses caracteres só por estarem, né? Então, o primeiro item vai representar sempre a taxa de variação da propriedade do sistema, né, que vai ser igual à taxa de variação com o tempo da propriedade N, que é a propriedade extensiva, dentro do volume de controle. Se a gente analisar simplesmente o termo aqui que está contido dentro dessa integral, a gente vai ver, ó, que representa a quantidade total da propriedade N que está contida dentro do volume de controle, mais o fluxo da propriedade N através da área dA, certo? Então, o teorema de transporte de Reynolds, ele diz assim, ó, existe uma propriedade do sistema, qualquer propriedade, massa, energia, enfim. A taxa de variação dessa propriedade do sistema, que era aquela quantidade de massa fixa, vai ser igual ao quanto dessa propriedade variou dentro do volume de controle, mais o fluxo líquido dessa propriedade através da superfície de controle. O que é esse fluxo líquido? É justamente a relação de quanto entrou menos quanto saiu. Certo? Então, é justamente esse balanço de propriedade é a equação do teorema de transporte de Reynolds. Ok? Tranquilos? Mais ou menos, né? Mas dá certo. Ótimo. Então, meu povo, o que acontece, né? A gente pode pegar essa equação, né, que estava aí toda, digamos assim, genérica, né? Genérica, ela não está aplicada aí para nenhuma propriedade. E aí a gente pode começar a aplicar essa equação para as propriedades, né? Conservação de massa, conservação de momento, conservação de energia. Vão ser as equações principais que a gente vai trabalhar nessa perspectiva, certo? Então, se a gente trabalhar com a equação da continuidade, que é uma equação de conservação da massa, né? A gente vai relacionar aquelas equações que a gente já conhecia para a conservação da massa com essa que a gente desenvolveu agora, certo? Então, por exemplo, a gente sabe que para a massa do sistema, a equação que representa, né, o comportamento é dm/dt do sistema igual a zero. E aí a gente sabe que a massa do sistema se representa por integral de dm no sistema todo ou integral de ρdv no volume do sistema todo. Ótimo, excelente.
Pelo teorema de transporte de Reynolds, a gente tinha essa equação aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente entender que N, que é a propriedade extensiva do sistema, agora vai representar justamente por massa, e eta, que é a propriedade intensiva, no caso, vale 1, né? Certo? Lembra que aqui, ó, ficava multiplicado por eta, que é a propriedade intensiva correspondente, e que eta, no caso da equação para massa, vale 1, certo? Então, o que a gente vai fazer é substituir essa equação que a gente já conhece para o sistema na equação do TPR. Então, se a gente pegar essa equação para conservação da massa do sistema, né? Substituir aí na equação do teorema de transporte de Reynolds, então a gente vai obter justamente a nossa equação da conservação. Qual que seria essa equação? Sendo igual a massa, esses valores de eta, dmdt do sistema igual a ρt de eta, ρdv, eta, no caso, sendo 1, e integral na superfície de controle de ρv escalar VA. Só que a gente tinha visto, ó, no slide anterior, que dm dt do sistema, a taxa de variação da massa do sistema, era igual a zero, né? Então, esse item aqui já se cancela. Então, a gente fica com a igualdade dessa última expressão aqui. ρt de no controle mais o fluxo líquido de ρvda, que seria toda.
cair caindo, tombando. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esse material no Cigar para vocês, né? E aí, aula que vem, a gente começa a tratar, né? Retoma essas coisas todas lá já depois da aula, depois da prova, tá certo? Não adianta eu ir tão mais adiante se a gente não, como é que se diz? Vou parar, tá certo? E aí a gente se encontra